é Karen Andrade, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Bom, eu queria falar um pouco mais sobre essa série, porque eu não tenho um vídeo sobre ela ainda. E a gente vai ter episódios novos dela na sexta-feira. Então eu vim falar um pouquinho sobre, você já sabe qual série é, Lucifer. Eu vou falar um pouco sobre a primeira parte da quinta temporada e as minhas teorias pra segunda parte da temporada, que chega amanhã. A gente vai falar um pouquinho, quero falar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho que vai rolar nessa segunda parte da temporada. Então, bora lá pro vídeo? Bem, eu vou colocar em tópicos aqui algumas coisas que aconteceram na temporada e o que eu acho que vai acontecer agora na segunda parte, porque eu acho que são coisas importantes da série que vão abordar agora na segunda parte com mais foco, assim, agora que esse negócio do Michael já acabou, né? Então vamos lá. Temos uma parte importante que apareceu na temporada, que foi a gente descobrindo que a Linda tem uma filha e que ela, né, colocou a filha pra adoção. E aí a gente descobre também, a Maisie procura por essa filha da Linda e elas finalmente se encontram, só que a Linda não fala que ela é a mãe biológica dessa menina. Eu esqueci, Adriana, eu acho que é o nome dela. E aí a gente vê toda essa conversa com a Maisie, a gente também tem algumas questões com a Maisie que a gente entende por causa da mãe, e aí ela conversa com a Linda sobre isso também, que eu vou falar mais pra frente. Mas dá pra gente entender o ponto da Maisie também, que é que a Linda precisa resolver essa questão com a filha dela e falar que ela tá lá, que ela é a mãe biológica. Mas a Linda diz que a filha dela que tem que ir atrás, né? Querer saber porque ela tem medo do que possa acontecer caso ela chegue e fale. E aí nós temos a questão da Maisie, que ela descobre sobre a mãe dela, a Lilith, e descobre onde ela tá e tudo mais. E aí ela se encontra com a Lilith. E a Lilith, ela não se importa, ela conversa bem rapidamente com a Maisie fica, assim, remoendo as questões, o que a mãe dela falou, e aí ela vai embora. E aí logo depois dela descobrir sobre a Linda, ela vai atrás da mãe dela de novo e descobre que a mãe dela morreu há pouco tempo. Então aí a gente tem essa questão que a Maisie não conseguiu dar um ponto final nesse relacionamento e que é um negócio que machuca bastante ela, que a gente viu isso tanto nessa questão da mãe, que ela tem esse problema de relacionamento, né? Se conectar com as pessoas e esses problemas de abandono, né? Tanto com a Eva, com a Eve, que apareceu na quarta temporada, elas tiveram um pequeno relacionamento ali e aí depois a Eve foi embora, né? E aí ela ficou com isso na cabeça, ela gosta bastante da Eve, a gente percebe isso na primeira parte da quinta temporada. E aí ela tem que lidar com essas questões dela, que são bastante complexas. Ela conversa com o Michael, ele tem um poder ali de persuasão que é incrível, e aí a gente até consegue entender a Maisie, porque em partes ela está certa por conta do Lucifer, ele deixou de contar algumas coisas pra ela sobre a mãe dela e tal, mas a gente também consegue entender ele, porque foi uma questão que foi um pedido da mãe dela, então meio a gente consegue entender um pouco do que a Maisie tá passando, e aí tudo isso acontece. E como eu disse, o Michael, ele é uma pessoa muito legal, né? Nossa, eu adoro o Michael. Só que não. Enfim, e aí tem essa questão dessa manipulação dele, tanto com a Maisie quanto com a Amenadiel, tanto com a Chloe, porque assim, ele tem um poder de manipulação que, meu Deus, aí a gente vê tudo isso acontecendo. Com a Amenadiel também já vou chegar aí. Mas aí eu acho isso muito, eu achei essa questão da Eve, toda essa questão da Linda com a filha dela, da Maisie com a mãe, com a Eve, bastante importante. Eu acho que eles vão retomar isso na segunda parte da quinta temporada, porque provavelmente eu acredito que a Linda vai falar com a filha biológica. Eu acredito que tipo, eles não colocariam esse plot ali no meio pra não desenvolver isso. E a questão da Eve, a gente já sabe que eu esqueci o nome da atriz, desculpa gente, eu vou colocar aqui embaixo.
Mas a gente já sabe que ela vai voltar, já temos até fotos promocionais que eu vou colocar aqui também pra vocês. Então a gente sabe que vai ter, assim, uma questão ali que vai ser trabalhada. Eu acredito que tanto a Maisie quanto a Eve, elas precisam conversar e eu acho que talvez até elas vão se entender, porque o pessoal gostou bastante desse relacionamento. Isso vai acontecer alguma hora. Na questão do Amenadiel, a gente tem ele com a Linda e o filho deles, né, o Charlie. Tanto a Linda quanto o Amenadiel acham que ele pode ser um anjo, alguma coisa diferente dos humanos, porque, né? Mas aí o Michael, ele coloca coisas na cabeça do Amenadiel. E aí, tanto que no final, no último episódio, o Amenadiel, ele se dá conta de que o filho dele é humano realmente. E aí ele meio que consegue parar o tempo. E era uma coisa que na série tava mostrando que ele não tava tendo mais esse poder há um bom tempo. Então, do nada, isso volta e a gente percebe que não é que o poder dele tinha acabado, que tinham tirado esse poder dele. Era que tava tão enraizado dentro dele que ele não queria mais usar, talvez por questões traumáticas e tudo mais, que ele não conseguia mais botar isso pra fora. Mas com o medo dessa questão do Charlie ser humano, ele parou o tempo. O Lucifer, ele também perde, assim, o poder dele de manipular as pessoas pra falar os desejos. Passa pra Chloe. E aí ele fica com isso na cabeça, tanto que o relacionamento deles fica meio balançado por causa disso. E eu meio que sinto que o Lucifer ainda tem muito o que trabalhar, né, na terapia. Porque ele ainda tem muito problema, coitado. E aí a gente descobre que não, que isso era só coisa da cabeça dele. Principalmente eu acho que por conta do Michael ter voltado, de não achar que ele era o suficiente pra Chloe também. Então eu acho que isso tudo vai ser bastante trabalhado. E também tem a Ella, linda, maravilhosa, que eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com ela, gente. Eu não sei se é real, que estão falando que um personagem vai morrer, personagem principal, e eu tô com muito medo que seja ela. A Ella tem esses problemas com os bad boys, e aí a gente descobre que o carinha que ela tava ficando é um serial killer. Eu percebi acho que no segundo episódio que ele apareceu, que ele era estranho, sabe? Era um negócio estranho, eu não tava botando muita fé. Apesar de eu achar ele bonitinho, fofinho, não tava botando muita fé. Mas eu achei também bonito que eles resolveram a questão sem a Chloe. E era uma coisa totalmente diferente. Eles acharam que ele que tinha pego a Chloe, não era. Tinha sido o Michael, né? O Daniel, gente. O Daniel, ele é um problema. Porque assim, ele nunca foi um personagem que cabia na trama, eu acho. Mas quando a Charlotte estava viva, ainda tinha alguma coisa, sabe? Alguma chance ali pra ele funcionar na trama, porque ele começou a ficar mais legal, ele começou a ficar mais interessante. Aí a Charlotte morreu e meio que perde esperança. Tudo que acontece na primeira parte da quinta temporada, a gente percebe que ele não tá bem, apesar dele aparentar estar bem, mas ele não tá, a gente percebe que ele não tá bem. E o Michael, ele conseguiu manipular ele tão bem por conta disso. Como eu disse, ele é um personagem muito solto na trama e eu não sei o que eles vão fazer com ele. Mas vamos lá chegar na parte do Todo-Poderoso, porque Deus, ele aparece lá, né? Primeiro, pra dizer pra vocês que a batalha, aquela luta deles na delegacia foi maravilhosa. Gostei demais. Eu tenho alguns problemas com o relacionamento do Lucifer com a Maisie, porque eu acho que o Lucifer, ele não liga tanto pra Maisie, assim, pelo que mostra, sabe? E eu sempre me pego meio incomodada com essas questões, porque Maisie é uma pessoa que sempre tá lá pra ele, que sempre se importou com ele, se importou com todo mundo. Ela se importa muito com a Linda, com a Chloe, com a Trixie. Ela se importa com todo mundo. E o Lucifer, ele não dá crédito pra ela. E é um negócio que sempre me incomodou, porque a única coisa que ela quer e que ela fala é que ela quer uma alma. E ela não acha isso muito difícil, porque realmente não é difícil no universo que eles estão. Por exemplo, o Lucifer, ele se apaixonou
por uma mortal. O Amenadiel, ele teve um filho com uma mortal, então, tipo, não é complicado, não é difícil. E ele trata como se não fosse nada. E eu sempre tive essa questão com o Lúcifer. Eu gosto muito do personagem, eu entendo as questões emocionais e as questões dentro dele. Eu consigo entender tanto quanto eu entendo as questões da Maisie eu entendo muito as questões da Maisie. Então, só que eu não consigo entender porque ele é tão centrado nele mesmo, ele é tão egoísta em muitos aspectos. E com a Maisie, é assim, o pior de todos, porque ela realmente só quer isso. Não era difícil ele dar um apoio pra ela. E eu sei que isso não faria muito sentido, porque eu acho que eles quiseram fazer no final da primeira parte da 5ª temporada, mas isso realmente me deixou bem chateada com essa questão aí, porque eu sempre tive muitos problemas com o relacionamento dos dois. E aí, obviamente, ela vai pra quem promete uma pra ela, que foi o Michael. Então aí a gente tem essa briga deles na delegacia no final, porque o Amenadiel, ele tá com o negócio do que o Michael falou na cabeça dele, do filho dele, do Charlie. É bem numa hora, assim, bastante específica, mas eu já vou entrar nesse assunto também. Que é uma outra coisa que me irrita profundamente nessa série, mas enfim. Nossa, essa cena da briga é maravilhosa, gente, de verdade. A cena que a Maisie... Ai, a Maisie atravessando o Lúcifer na sala e passando pelos cacos de vidro foi assim, maravilhosa. Eu adoro aquela cena é maravilhosa. E aí tem tudo isso e aí Deus aparece. E aí eu acho que a gente vai ter, assim, problemas, a gente vai ter muitas questões familiares ali, e eu acho que a gente vai entender muito melhor a questão envolvendo os 4, e eu acho que finalmente o Lúcifer, acho que vai ter um ponto final ali nessa questão do pai e da família, que eu acho que vai ser muito importante nessa temporada, e vai ser um gancho pra última temporada. Fora isso, a outra questão que eu tava falando é que quando o Amenadiel, ele para o tempo, a Chloe tava falando lá com o Lúcifer sobre a outra questão da manipulação do Michael, que ele colocou na cabeça dela, que o Lúcifer talvez não ame ela. E assim, esse chove na molha dos dois foi bom até a 3ª temporada. Porque assim, eu gosto de casais slow burn, eu acho importante, eu acho legal, eu acho que se você sabe construir, dá muito certo. Tanto que nós temos casais muito legais ali, tipo o Nick e a Jazz de New Girl e tudo mais, que é um slow burn muito importante, que eles conseguiram construir muito legal. Mas não do jeito que tá. Assim, eles conseguiram construir um negócio, só que demorou muito e ficou meio que... Acho que perdeu o time, sabe? Acho que deviam ter feito isso... Ter feito os dois virarem um casal muito mais tempo. E eles perderam meio que o timing. E aí, bom, aí a manipulação do Michael na cabeça dela, ela perguntando se ele realmente ama ela e tal, e aí ele ia falar, eu acho, né, que ele ia falar que amava ela, e bem na hora o Amenadiel, ele para o tempo. E isso é um negócio realmente que me irritou muito. E tudo bem que agora eles estão na Netflix, antes era da Fox, e era uma questão mais complicada, porque Lúcifer era chato pra caramba, tinha 22 episódios cada temporada, era muita encheção de linguiça e ficava irritante. Mas eles conseguiram fazer um negócio legal. E pra finalizar, eu acho que o Amenadiel e a Linda vão ficar juntos. Eu acredito que os dois se gostam, mas aconteceram várias coisas, aconteceu o Charlie, e aí eles se gostam, eu acredito que os dois vão ficar juntos e... é algo que faz sentido. Não faria sentido a Maisie ficar com o Amenadiel, até, tipo, isso aconteceu, né, na primeira parte daquela temporada, a Maisie beijou o Amenadiel porque achou que isso faria o sentimento funcionar alguma coisa, porque ela não tava bem em relação a Ivy, em relação à mãe dela, a Lilith. Então a gente vê, tipo, ela beija lá o Amenadiel, mas ela não fica bem, não era... Ela mesma fala que não era isso que ela tava precisando. E aí a gente vê que realmente os dois não vai acontecer, e também não faria sentido. Tipo, nunca fez sentido os dois
quando eles ficaram juntos, eu falei, sério? Então eu acredito que o Amenadiel e a Linda vão ficar juntos no final. Eu não sei o que esperar sobre o Charlie. Eu realmente acho que eles fizeram ele uma criança normal, mas pode ser que eu esteja errada, porque, né, no final da quarta temporada o Charlie quase foi arrastado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou, assim, realmente bastante ansiosa. O que vocês acham que vai acontecer nessa segunda parte da quinta temporada e o que vocês acham que vai acontecer na última? Vocês sabem que a sexta temporada foi confirmada, eles já terminaram as gravações, aliás. Então, nós teremos uma última temporada. Mas falem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer na segunda parte da quinta temporada. Comentem aqui comigo o que vocês acharam da temporada, eu realmente gostei. Tá sendo uma temporada bastante boa e eu acho que a segunda parte vai ser boa também. Então, vamos conversar aqui embaixo. Fala aí comigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que gosta da série e que está esperando ansiosamente pela segunda parte. Se inscreve no canal, não se esquece de ativar o sininho, porque ele avisa quando sai vídeo novo, que é toda quinta-feira às 8h30 da noite. A crítica da segunda parte da quinta temporada vai sair no meu blog. Eu vou deixar o blog aqui na descrição e aqui embaixo pra vocês. Vai sair na sexta-feira, no mais tardar sábado, mas eu acredito que vai sair na sexta-feira mesmo, porque eu vou passar o dia assistindo, maratonando a segunda parte da quinta temporada. Eu vou avisar no meu Instagram quando sair a crítica. Então me sigam no Instagram aqui, também vai estar aqui embaixo na descrição e aqui pra vocês. E até semana que vem. Tchau!